noite. O Governo Central prometeu todo o apoio ao Governo Regional no Programa de Desenvolvimento da Ilha do Príncipe. Foi durante a semana comemorativa dos 542 anos do achamento da ilha. No Golfo da Guiné e formando o arquipélago de Santo Tomé e Príncipe, quis o destino que a Ilha do Príncipe fosse achada a 17 de janeiro de 1471 pelos navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar. Para assinalar os 542 anos do seu achamento, várias foram as atividades de caráter política, recreativa e cultural realizadas, apesar de fracos recursos financeiros postos à disposição da comissão organizadora. Por se tratar de uma data histórica, apesar dos fracos recursos, elaboramos um programa onde constam atividades de caráter político, cultural, recreativo, que permitem desvendar a ilha em vários domínios. Passado, presente, figuras, factos, seus ideais e valores, mas, sobretudo, o príncipe do futuro, envolvidos os diferentes ciclos históricos por que ela passou. Primeiro, o ciclo da cana-do-açúcar, segundo, o ciclo do café e, finalmente, o ciclo do cacau. O presidente do governo regional direcionou o seu discurso para os constrangimentos de natureza econômica e financeira global. Devemos empenhar-nos mais, individual e coletivamente, no cumprimento de obrigações profissionais, criando condições para a implementação e avaliação nos diversos setores de atividades e serviços no contexto regional de metas, objetivos e estratégias eventualmente acordadas, produzindo mais com os mesmos recursos colocados à nossa disposição decorrente da atividade produtiva estatal ou privada. O primeiro-ministro e chefe do governo Gabriel Costa, que presidiu a cerimônia do ato central, no seu improviso, disse que novos caminhos serão feitos com a região autónoma do Príncipe para a melhoria de condições de vida da população local. Nós estamos cientes de que a tarefa que nos espera é uma tarefa gigantesca e que sozinhos não iremos a lado nenhum. Se não fizermos a inclusão, iremos coxo. Portanto, vamos trabalhar com toda a gente. Vossa Excelência poderá contar com o apoio do Governo Central no âmbito da cooperação. Foi o que nós dissemos, que nós não iremos substituir aos órgãos do poder local, do poder regional, perdão, mas iríamos estabelecer com os órgãos do poder regional uma cooperação que permitisse o desenvolvimento regional, no estrito respeito pelas regras de competência que estão previstas na Constituição e no Estatuto Autonómico. Vossa Excelência, como diz respeito, poderá estar convencido disso. As querelas do passado ficarão para o passado. Com o seu governo, com as populações, vamos trilhar novos caminhos na melhoria das condições de vida das populações. Desfile dos grupos culturais marcou o encerramento das atividades. Pormenores sobre o ato central e alusão aos 542 anos do nascimento da Ilha do Príncipe, no espaço em destaque logo a seguir a este serviço informativo. O Governo Regional foi remodelado. A novidade vai para a criação da Secretaria dos Assuntos Econômicos. Os novos membros do Governo Regional foram impulsados na cerimônia presidida pelo Primeiro-Ministro Gabriel Costa. A novidade na remodelação do novo governo da região autónoma do Príncipe vai para a criação de mais uma secretaria para a área dos assuntos econômicos, que está a testa máxima Silvino Palmer a comandar. Francisco Pinagil Umbelina vem substituir Natália Umbelina, pilotando a área dos assuntos sociais. Hélio Lavres, que já vem desde o primeiro mandato de Tosé Cassandra, ocupando a pasta dos assuntos econômicos e financeiros, passa agora a ocupar a pasta das finanças e administração pública. O ato, que contou com honrosa presença do Ministro de Plano e Finança, Ministra de Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares, Presidente da Assembleia Regional e do Governo Regional, convidados, foi presidida pelo Primeiro-Ministro. Tenho a plena consciência das dificuldades
que o país tem, que todos nós temos, mas apenas posso dizer uma coisa, é que meterei todo o meu empenhamento, toda a minha energia, toda a minha força para que invertamos a situação em que nos encontramos hoje. Não é impossível. Exigirá apenas de nós entrega total, dedicação, espírito, portanto, de trabalho e, sobretudo, de pensamento permanente relativamente àqueles que nada têm, aqueles que sofrem todos os dias. Nós estamos em pleno século XXI e vemos muitas vezes que os nossos compatriotas, muitos deles, vivem em condições infra-humanas. E o poder só tem sentido, pelo menos na minha perspectiva, quando nós utilizamos para fazer coisas que possam permitir a felicidade de toda a gente. Caso contrário, pelo menos, volto a dizer, na minha perspectiva, o poder não teria sentido nenhum. O governo da região autónoma do Príncipe fica assim constituído desta forma. José Cassandra continua como presidente do governo regional, Hélio Lavres, secretário para a área das finanças e administração pública, Silvino Palmer, secretário para assuntos econômicos, Francisco Pinagil Umbelina, secretário para assuntos sociais, e Antônio Raposo, que continua a tutelar a pasta de infraestrutura, meio ambiente, recursos naturais e ordenamento do território. Vai ser construída a Casa do Príncipe em Santo Tomé. O empreendimento visa acolher os estudantes regionais na capital do país. Para o efeito, o governo regional rubricou uma convenção de cooperação com a Ordem Ecuménica de Malta. A assinatura desta convenção de cooperação entre o governo da região autónoma do Príncipe e a Ordem Ecuménica de Malta tem como principal objetivo parceria das partes no domínio de gestão da Casa do Príncipe em Santo Tomé para os estudantes Minuie. Cooperação entre as partes para ajudar os jovens da Ilha do Príncipe para prosseguir seus estudos superiores em São Tomé, proporcionando uma casa de acolhimento. Artigo 3º. Domínio de intervenção. Os domínios de intervenção concernentes pela presente convenção são os seguintes. 1. Colaboração das partes na definição do programa. 2. Cofinanciação dos custos de gestão para propor um preço abordável para os estudantes. 3. Definição conjunta dos requisitos necessários na gestão. 2 pontos. Admissão, regulamento, exclusão, renovação anual dos estudantes. 4. Elaboração de um sistema de ajuda das famílias a seus filhos residentes no centro em São Tomé para reduzir os custos alimentares. Ainda com este parceiro de desenvolvimento, a região autónoma de Príncipe recebeu oferta de 2 transportes que vêm ajudar na intervenção na área de proteção civil. A Comissão Regional de Luta contra o Paludismo organizou esta semana na Ilha do Príncipe uma formação em matéria de comunicação destinada aos técnicos de saúde comunitária, jornalistas e pintores de paredes e painéis. A ação enquadra-se na fase pré-eliminação do paludismo na região. Inserida nas atividades preliminares da fase de pré-eliminação do paludismo na região autónoma do Príncipe, esta ação de formação visa capacitar estes técnicos de saúde comunitária, jornalistas e pintores de painéis e paredes de conhecimento sobre a comunicação como forma de facilitar a passagem de informação para a mudança de comportamento por parte da população. Nós preparamos essa formação em que passamos os ensinamentos a jornalistas, a pintores de painéis e paredes e aos enfermeiros dos postos, que terão a responsabilidade de pôr agora em prática os seus conhecimentos. Pôr em prática significa que os pintores vão fazer pequenos projetos de pintura de murais, os jornalistas vão fazer pequenos projetos de spot publicitário, de rádio ou de televisão, e os enfermeiros vão organizar palestras nas comunidades, sempre passando uma única mensagem, que é aquela que vai de encontro à situação de pré-eliminação. Em nome dos formandos, Edith Correia demonstra os ensinamentos adquiridos para a prevenção do paludismo nesta fase de pré-eliminação.
De acordo com a fase em que nós encontramos agora, que é a fase da pré-eliminação do paludismo, a mensagem que eu tenho a passar é que a população continue com toda a intervenção sobre o combate ao paludismo e que as pessoas que tiverem os primeiros sintomas, como a febre, e dor na cabeça, mal-estar, que procurem os postos mais próximos à sua residência. Enquanto facilitador da estação de formação, correspondeu às expectativas? Ultrapassou as nossas expectativas porque os participantes foram espetaculares. Eu gostaria, em nome do Centro Nacional de Educação para a Saúde e Ministério da Saúde, agradecer à população de Príncipe mais uma vez, porque para nós atingimos esse ponto de pré-eliminação graças ao envolvimento e à participação da população. Decorrida na cidade de Santo Antônio, a estação de formação teve duração de 2 dias. Terminou esta sexta-feira nos tribunais uma formação destinada a funcionários do setor judicial. Com a duração de uma semana, este ato teve como objetivo munir de conhecimentos práticos aqueles que estão a serviço da justiça para melhor lidar com o público. Foram mais de 30 horas de formação para mais de uma dezena de funcionários do setor judiciário, com o objetivo de dar maior suporte prático àqueles que estão a serviço do público. Uma semana que o juiz conselheiro do tribunal achou bastante proveitosa. Nós fizemos uma organização temática bastante precisa. Nós entramos desde o processo civil, processo penal, processo de trabalho, que são as tramitações processuais que ocorrem nas secretarias. Depois entramos propriamente nos trabalhos da secretaria, que tem a ver com a gestão processual, que tem a ver com as custas, rateio, são coisas que os trabalhadores da secretaria fazem no dia a dia. E também depois demos uma nuance mais a deontologia. Sabemos perfeitamente que nós em Santo Tomé muitas vezes deixamos o aspecto deontológico para trás, e isto é muito mau, e houve uma cadeira de deontologia e a outra tem a ver com as técnicas da liderança. Numa mistura de licenciados e não licenciados, todos receberam nesta sexta-feira os seus certificados. Para nós é bastante bom que todos os santomenses, se pudessem ter uma formação académica, era muito bom. Aliás, vemos que os países de leste tiveram uma vantagem relativamente aos países do Ocidente, precisamente por causa do investimento no capital humano em termos de formação. E nós aqui no Tribunal temos hoje, já podemos dizer, que cerca de 30% dos nossos quadros são formados. Segundo a jurista Nilza Lima, para melhor servir os utentes, é necessário que o processo de formação seja contínuo. Pelo menos 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, deve ser sempre contínuo, assim, aperfeiçoar, atualizar as práticas processuais das secretarias. Ao mesmo tempo que decorria a formação, estes homens da lei também foram avaliados como escrivães e secretários da Justiça, uma avaliação que pode garantir mais um patamar na carreira. Uma casa foi totalmente consumida pelo fogo na noite desta sexta-feira na localidade de Água Francisca, no distrito de Mesoche. A casa de 4 compartimentos abrigava 4 famílias que na altura não se encontravam presentes. As causas do incêndio ainda é desconhecida, mas suspeita-se de fogo posto. É mais uma família que se vê desabrigada devido ao incêndio que na noite de ontem destruiu por completo uma residência na localidade de Água Francisca. Para os moradores, trata-se do fogo posto pelo facto da casa não possuir eletrificação e os membros não se encontrarem presentes na altura em que se deu o incêndio. Incêndio aconteceu e cheguei e trabalho de tarde ou de manhã para de tarde. Quando eu desci, volta de 18, ou aproximadamente 18 horas, fui para casa, tem casa inclusive. Quando eu, do regresso, 5 horas da manhã e pouco, e contei que era tudo incendiado, tudo queimado. Mas eu não deixei fogo, não deixei nada. Não tem energia. Eu não sei o problema, porque tem mais
tentar matar aqui embaixo de casa, não sei problema se ladrão veio roubar, fez isso, o quê. Mas vivo aqui. Vivo tudo, minha estadia aqui. Mas eu às vezes desço, às vezes dormo. Mas na altura do incêndio, quem estava presente? Ninguém não estava. Quando eu vi demais, só que entrei em casa, tudo encilhado. Eu moro na Trindade, eu trabalho na escola secundária da Trindade. E eu chego o Vando, vai essa manhã em casa, ele me dá uma mensagem, dizendo, eu ligo, diz que a minha casa produzisse tudo até chão. Eu, para mim, diria que isso é um roubo, que houve roubo, depois incendiaram a casa. Isso é a minha suspeita. Essa residência familiar com mais de 40 anos foi há pouco tempo reabilitada pelos herdeiros, que hoje pedem apoio das entidades competentes. Daria uma mão para nos ajudar a fazer uma nova construção. Isso é do meu pai, eu sou mais filho mais velho. Papai, ele só, nós criamos aqui, que me deu tudo que eu estou Quais são os bens que vocês perderam nessa casa? O que havia para além dos materiais? Quais são os... Havia materiais que estavam aqui embaixo de casa, lenhas. Tínhamos algumas coisas. Reabilitamos casa com material novo. Neste primeiro mês do ano, várias casas foram destruídas pelo incêndio. Incêndio na localidade de Água Francisca. As causas do incêndio ainda não são desconhecidas. Depois de um ano de ausência, a equipa de Porto Real vai regressar às competições regionais de futebol. Para o efeito, o clube organizou esta semana uma Assembleia Geral para a eleição do novo corpo diretivo, a equipa técnica, bem como para a apresentação do seu plantel. Tino Nunes deixa a presidência da equipa da Sundi para conduzir os destinos dos desportivos da Porto Real, que esteve fora do campeonato na época passada por causa de algumas irregularidades. A Assembleia Geral para a eleição do novo corpo diretivo teve lugar no Salão de Convívio da comunidade de Porto Real. O meu propósito esta época desportiva é ter levar a equipa da Porto Real mais além. Tendo em vista que a equipa da Porto Real ficou de fora durante uma época, mas pronto, isso ultrapassou-se. Eu espero que Porto Real esse ano vai ser uma equipa de prevaler. Fui jogador, comecei, foi o clube onde eu comecei e pronto, eu devia dar uma mão a esse clube este ano com o intuito de alcançarmos o objetivo que nós queremos alcançar. Cerca de 14 novos reforços foram apresentados pelo novo presidente do clube para a época desportiva 2013-2014 que se avizinha. Eu iniciei no Sporting, já fiz lá 4 épocas, resolvi vir jogar uma época na minha roça onde eu nasci, tá vendo? Sempre tive essa ideia de vir jogar aqui, na minha roça. E o que é que se pode esperar do Lito aqui na Porto Real? Para esperar do Lito aqui na Porto Real é esperar o mesmo que eu fazia lá no Sporting. Tudo, fazia tudo, da minha vida toda. Quando eu estou num clube, eu dou minha vida toda, entrego tudo. Já joguei 2 épocas no Sporting. Pronto, eu ganhei uma época nacional. Então, na segunda época, tiveram algumas transições e tal. Então, eu não joguei bola uma época. Mas eu fui considerado como o melhor central do Príncipe. Essa época, vou esperar que eu vou ganhar título, vou subir mais de forma. E vai dar o seu máximo? Vou dar o meu máximo para Porto Real. Os desportivos da Porto Real da Ilha do Príncipe na preparação da época desportiva 2013-2014. É tudo por hoje. Em nome de toda a equipa, boa noite.